Olá, amigos do canal. Estou aqui para conversar com vocês um detalhe hoje que está muito relacionado com as questões das aplicações na lavoura e que é essa questão do residual dos intervalos de aplicação e como é que a gente define isso daí. E é isso que está acontecendo na soja hoje. Então, pessoal, uma coisa importante a gente entender que para fazer a leitura do residual, para eu saber como é que eu vou estabelecer esse residual, eu preciso entender e fazer a leitura de alguns pontos no campo. Primeiro ponto que eu tenho que fazer a leitura é a questão da planta, né? Essa planta de soja, o que está acontecendo com ela, que período da vida dela, que estágio dela ela está passando e como que isso aí estabelece numa condição de manejo e a idade do tecido. Eu estou com uma soja em reprodutivo, é um ponto mais delicado. Eu estou com uma soja com um tecido mais velho, é um outro ponto mais delicado. Então, dentro desse cenário, o parâmetro planta é importante. O segundo parâmetro é a questão de patógeno, né? No caso de ferrugem, a gente tem alguns monitoramentos de inóculo, a gente já sabe que tem presença de inóculo, isso é um ponto de monitoramento do biotrófico. No caso de necrotróficos, de manchas foliares, isso aí é presença direta de patógeno. O terceiro ponto passa a ser a questão de produto, né? E qual é a importância de saber essa questão de produto? Especialmente por que tipo de produto o senhor está usando e está misturando. Por exemplo, produtos de residual curto, absorção rápida e movimentação rápida, são inibidores de ergosterol, por exemplo, triazol, triazolintione, morfolina, por exemplo. Então, residuais curtos, 7 dias o intervalo deles. No caso de produtos de contato, no caso de multissítios, não são sistêmicos, também de residual curto, também de residual muito pequeno. Já quando eu quero ter maior residual, eu preciso ter estrubirulinas e carboxamidas que vão me dar mais residual nisso aí. Por isso que a medida hoje que a gente vai misturando, especialmente o multissítio com essas outras com os sistêmicos, eu vou ganhando em residual. Então já é uma leitura em conjunto. E o quarto fator, na verdade, que é o fator, vamos dizer assim, que governa todo esse sistema na soja, é a questão climática, né? É a questão do ambiente. E esse ambiente em cima do nosso cenário de manejo, ele é importantíssimo. Por quê? Porque ele governa a questão da planta, ele governa a questão do patógeno e governa a questão do produto também. Então, o ambiente relacionado a isso, a gente pode estabelecer alguns detalhes de aumentar ou diminuir o residual. Mas eu já adianto, isso é local, isso não adianta como a gente engessar e é muito perigoso trabalhar com isso de forma generalizada. Então, por exemplo, períodos de chuva frequente, volume de área foliar da soja, soja avançando, condição climática muito boa para a planta, porque assim como é boa para a planta, é boa para o patógeno, especialmente Phacopsora, né, no caso de ferrugem. Então nessas condições eu preciso me munir de mais princípios ativos na mistura de produtos e aí eu vou ter que fazer intervalos compactos, aí em torno de 13, 14, no máximo 15 dias, né, especialmente quando vai chegando no reprodutivo para frente, aí eu vou entrando com essa soja mais num período de maior necessidade de controle, eu preciso me munir de mais proteção e evitar com que eu tenha impactos no intervalo muito longo. Então meus intervalos vão ter que ser mais compactos dentro do reprodutivo numa condição de chuva muito boa. Já ao contrário, quando eu entro num período de estresse hídrico, a planta entra num estresse, o triângulo da doença para o patógeno está prejudicado, especialmente em ferrugem. Eu posso trabalhar com intervalos um pouco mais elásticos, né? Aí eu posso ir de 17, 18 até 20, 21 dias, né? Mas eu reforço, isso é dependente do local. E isso é muito dependente também da leitura do agrônomo no local. Então esses componentes do residual que eu tenho que fazer a leitura da planta, fazer a leitura do patógeno, a leitura dos produtos que eu estou utilizando e o ambiente que vai governar tudo isso daí, ela me permite com uma segurança muito boa ordenar esses intervalos de aplicação. Intervalos maiores seriam possíveis no início e à medida que a gente vai avançando no ciclo da soja, risco de epidemia maior, chuva mais frequente, os intervalos vão encurtando naturalmente. Porque uma coisa que a gente tem que ficar muito ligado nisso daí é que o residual, na verdade, o intervalo de aplicação, ele é o residual de controle. Então eu aplico, baixa a população do fungo e até a nova reinfecção eu vou ter um período de dias que é os intervalos que a gente estabelece. Mas eu preciso reaplicar, por quê? Para repor o princípio ativo no tecido da planta para a epidemia não me pegar ali na frente. É isso aí. Gostou? Dá um joinha, compartilha, curte aí e vamos conversando. Feito, um abraço, tchau.